Impulsionar a rede de amor aos animais. Esse é o objetivo quando se conta a história de um lugar que já foi um matadouro e hoje abriga centenas de cães abandonados. Lançado recentemente em Juiz de Fora, o livro Viver o Amor aos Cães conta por meio de relatos e fotografias as histórias do Lar de São Francisco. O abrigo dos cães é da Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, localizado em Lavras, no sul de Minas Gerais. No Culto Circuito de hoje eu converso com a escritora e fotógrafa mineira Ana Regina Nogueira. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda ao programa obrigada. Culto Circuito. Ana, para a gente começar o nosso bate-bola, como começou toda essa ideia desse amor aos animais? Bom, a ideia é a ideia do amor, não é aos animais, é o amor por tudo. A ideia porque nós não conseguimos, como grupo que somos, porque somos um grande grupo, não só nacional, mas internacional, que viemos nos formando aí há quase 30 anos e aprendendo a sermos voluntários e atender qualquer necessidade. Então não havia o reino animal, os cães, os gatos, as árvores. Havia todo o planeta que está extremamente maltratado pela inconsciência humana e pela desumanidade que nós vemos a toda hora, e nós estamos aqui abertos a servir qualquer necessidade. Então, na realidade, é um amor por todos os reinos, pelas árvores que são sagradas e uma consciência de que tudo é sagrado. Não só nosso planeta, quanto todos os outros planetas do cosmos. Mas nesse momento agora nós vamos conversar sobre o amor aos animais, especificamente Isso. aos cães. Exato. Vocês começaram um trabalho já há algum tempo, né, de transformar, né, um matadouro lá na cidade de Lavras, né, no sul de Minas, em um abrigo para os cães. Conta um pouco para a gente essa história. Como é que começou essa história? Transformar um matadouro em abrigo. E eu gostei muito que você aqui inicialmente não falou nem abrigo, falou lar. Achei ótimo, porque é exatamente isso, é um lar, ali é um coração aberto atualmente. Bom, o que aconteceu é que esse grupo, como eu dizia inicialmente, nós fomos, como grupo de Lavras, chamados a procurar a maior necessidade da cidade naquele momento. Isso foi em 2010, assim, início de 2010, essa história dedicada aos cães. E saímos procurando e observamos que dentro da cidade o reino humano estava bastante bem atendido. E chegamos até esse canil, onde o inferno, se você quisesse conhecer o inferno instalado na terra, era fazer uma visita ali. Os cães comiam ratos, os ratos comiam cães, a pobreza absoluta do próprio canil. E o maltrato, né, dos próprios animais, né? Os animais maltratados, era uma situação assim altamente lamentável. Então foi quando nós resolvemos nos dedicar a eles. Falou assim, bom, são os mais necessitados, vamos a eles que vamos nos dedicar. Nunca imaginei eu trabalhando com cães ou trabalhando com animais, não é? Nunca. E ali, de repente, a gente está trabalhando com a maior necessidade. Nisso, começamos a procurar um local para mudar aquele canil e foi quando a prefeita da cidade nos repassou esse matadouro recém-desativado, cheirando ainda sangue, impregnado, com ossos esparramados e, sobretudo, você imagina a energia do lugar. Então, nós tínhamos ali que fazer um trabalho de profunda limpeza e de transmutação daquela energia e rapidamente, porque o dono do local onde estavam os outros cães, falaram que eles tinham que sair dali rapidamente, e se pensava até eutanasiá-los. Então nós saímos correndo e começamos assim, a vassourinha ali, e agora? Começamos arregaçar assim, as mangas e limpar, né? Para dar espaço para os cachorros, né? Inclusive a nossa primeira campanha, que começamos imediatamente na mídia, porque achamos que o principal era despertar a sociedade para aquela situação, se chamava campanha Mãos à Obra, que é arregaçar as mangas, né? Mãos à obra, e começamos, mídia, televisão, rádio, falando, porque aquilo vive de doações espontâneas. Então, como acontece hoje ainda, através o espaço, né, o Lar São Francisco, é sustentado por essas doações. Só doações. E temos uma ajuda da prefeitura da cidade, que paga ração. Ela só paga atualmente ração.
né? Ana, é uma coisa que me deixa bastante curioso, que você também é fotógrafa. Tá? Você utilizou desse seu talento da fotografia para poder exatamente divulgar a questão do amor aos cães. Essa transmutação, essa transformação de uma área artística da fotografia em uma área social. Como você conseguiu conciliar tudo isso? Olha, Eduardo, eu lido com a fotografia desde que nasci, né? Meus pais me fotografavam muito, a máquina sempre esteve muito próxima a mim. E eu sempre fui muito apaixonada pela luz. A luz que bate aqui no seu rosto, um pouco mais do lado de cá, o brilho aqui na testa, tudo isso sempre me fascinou profundamente. O movimento da luz no ambiente, e aquilo me levou para a fotografia, que na própria palavra diz, grafia, o desenho com a luz. Então eu fiquei desenhando com a luz, escrevendo com a luz, que em grego significa isso, fotografia, escrevendo com a luz através dos anos, mas sempre muito apaixonada por livros, lendo muito e escrevendo eventualmente poemas, poesias, mas buscando também qualquer tipo de expressão, sempre me interessou muito. Essa área toda da comunicação, da expressão de algo mais profundo, da expressão de um sentimento. É a captação exatamente da sensibilidade da luz das pessoas e dos animais através da fotografia. Perfeito, perfeito. Até que chegou um determinado momento, eu trabalhei muito, sobretudo, com o reino humano, com a fotografia antropológica, lá nos anos 70, anos 80, trabalhei com moda, vivi muitos anos fora do Brasil, sempre fotografando, expus muito em várias galerias, até no Museu Georges Pompidou, em Paris. Então, eu sempre com esse trabalho, que era um trabalho com uma linguagem pessoal e trabalho em preto e branco, que eu sempre gostei também muito de laboratório. Mas eu não me satisfazia. Chegou um momento que essas coisas, digamos assim, da vida normal, da vida comum, daquilo que nos ensinam por aí, você deve ter uma carreira, viajar é bom, vamos viajar, porque viajar, sabe, ganhar dinheiro, a vida profissional, tudo isso eu tive com muita facilidade, sabe, e aquilo ainda existia um vazio dentro de mim, uma busca. Foi então que nessa busca eu comecei a me unir a grupos de trabalhos voluntários. E eu comecei a aprender a me doar muito além da busca de uma linguagem pessoal ou de algo pessoal. E que a fotografia poderia contribuir também para esse amor aos animais, não né? não sabia disso. Você foi descobrindo à medida do tempo, Tudo, né? É a vida que nos mostra, porque os nossos talentos todos podem ser utilizados como uma doação de bem para o nosso planeta que precisa tanto. Não só assim para mim, para minha subsistência, mas para eu doar alguma coisa pelo planeta. Então eu fui sendo treinado na profissão, treinada na fotografia, na linguagem, e a hora que eu me vi treinada como voluntária, e a hora que eu me vi, surge esse trabalho aí de amor aos cães, que foi extraordinário porque eles me ajudaram a abrir o coração, porque esse é o propósito do cão, essa é a razão pelo cão estar aqui, porque todos os reinos, todos nós temos um propósito maior, um propósito muito além daquele que os nossos pobres olhos veem, que é um propósito profundo, interno e oculto, um grande mistério. Então, quando eu penetrei dentro desse trabalho, já com o trabalho lá do canil, do Parque Francisco de Assis, que a gente na intimidade nem chama de canil, chama de parque, porque a palavra tem força, e essa palavra canil é uma palavra ainda, é uma palavra mais pesada, né? Assim como a palavra matadouro. A nossa primeira ação, primeira reunião, nós fizemos uma roda de oração no final, porque todo o nosso trabalho é seguido também de oração para trazer o céu para a terra. Não adianta você fazer só a captação das energias, né? Isso, você precisa estar trabalhando junto. Você não pode esquecer em nenhum minuto. Então, junto, isso tudo, que une tudo isso é oração. É o somatório que dá o sucesso que está sendo. Ana, eu queria fazer uma pergunta. Esse livro, né, que tem vários depoimentos, várias histórias contadas e centenas de fotografias, como ele, juntando tudo isso, como pode contribuir para a conscientização, né, dos cidadãos, né, das pessoas,
com relação ao respeito aos animais? Olha, leia o livro. Eu acho que é assim que ele pode contribuir. Por isso nós estamos fazendo um lançamento itinerante. Eu quero contar uma história que acabou de acontecer em Juiz de Fora, que nós, ao fazermos o lançamento, nós convidamos uma contadora de histórias profissional da biblioteca, foi indicada pela Biblioteca Municipal, e essa contadora foi conversar comigo quando me foi apresentada e falou comigo assim, olha, esse livro me transformou, porque eu via assim, os cães como uma coisa assim, não olhava para eles, eu não sabia que eles são o que são, eu não sabia que eles sentem. Esse livro me transformou. E agora, no dia do lançamento, eu achei lindo isso para mim, foi a glória, né? Uma das coisas que aconteceram, das transformações que esse livro provoca nas pessoas, porque é um livro bastante profundo, bastante poético, sabe, como a linguagem poética. E aí ela chega para mim no finalzinho do lançamento e fala assim, eu vou pegar um cachorrinho. Eu falei, pega 2. Aí ela parou um pouquinho, ficou em silêncio e falou assim, domingo eu vou lá na praça adotar 2 cachorrinhos, numa alegria. Quer dizer, a contadora de histórias foi despertada para esse amor. Então, para que isso aconteça, o movimento que nós, como grupo, estamos fazendo, são 2. E isso de levar a pessoa, através de lançamentos em diversas cidades. E a questão da conscientização também para o amor aos animais, né? Esse abrigo nesse lar São Francisco, ele é o único do Brasil que existe de proteção aos cães? Que, afinal, vocês abrigam lá cerca de 450 cachorros. Sim, existem outros, existem, né, o que eles chamam de canis municipais em várias cidades. Existem pelo Brasil inúmeros, no exterior inúmeros. Mas aqui há algo de especial que é a consciência, como você estava dizendo. Existe uma consciência muito profunda de um propósito espiritual dos cães. Ele é acompanhado de um acolhimento extraordinário, não só às pessoas, quanto aos cães. Os cães ali passam por uma transformação tão profunda que você fala, poxa, um canil cheio de barras, eles são doados e depois você tem ele na porta dele, né, tem uma porta grande, verde, você vê batendo na porta, arranhando a porta, está o cãozinho de volta, ele foi doado, ganhou um lar, porque toda a nossa intenção é curar o cão e que ele consiga um lar, onde ele passa a ser membro de uma família. E a gente faz todo esse percurso e o cão volta, o cão retorna, ele quer morar ali dentro, socializando junto com os outros cães e conosco. Então, normalmente o que se diz, que eu não conheço pessoalmente, mas algumas pessoas que vão lá, é que em esses outros canis não existe um amor tão profundo quanto existe ali. Que normalmente os cães são tristes, sabe? Os cães são acuados, são muito tristes. E ali a gente entra e a gente vê cães em estado de júbilo praticamente. Muito alegres. Então, existe uma energia ali, existe um algo além. Existe ali, além do tratamento, do amor, da compaixão, existe um mistério. Como tudo na vida, como né? Como tudo na vida. Ana, eu queria fazer uma citação aqui de um decreto-lei, que é o decreto 24.645 de 1934, de proteção aos animais. De lá para cá, o Brasil, de fato, efetivamente, o Estado protege os nossos animais? Verdadeiramente a gente sabe que muito pouco diante da necessidade. Tanto que a gente passa pelas ruas e vê o que vê, não é? Então ainda falta bastante para caminharmos. Esse trabalho todo de defesa animal começou na Inglaterra, 1830. Então eles foram defender os animais que eram usados como carga. E ali começou o primeiro movimento de defesa animal em 1830 na Inglaterra. O primeiro defesa animal no Brasil chegou no final do século XIX, 1890 e tal, que chegou no Brasil. Em Lavras, especificamente, a Sociedade Lavrense, que foi a primeira, uma sociedade civil, a cuidar dos animais, nasceu em 1990, 90 e poucos. Os prefeitos da cidade
o que eles tinham hábito em São Paulo, em Lavras, em todos, eu não sei se você se lembra, eles davam bolinha, eles esparramavam veneno para os cães, ou eles levavam veneno, né? Quer dizer, a prefeitura cuidava, e até hoje, em vários locais, o que a gente vê acontecendo? Carros da prefeitura, às vezes, ajuntam os cães. As famosas carrocinhas, né? Tinha as famosas carrocinhas, matança de cães, eutanásia de cão, uma consciência absoluta, uma maldade terrível, promovida pelo próprio poder público. Não é? Isso até agora existe. Recentemente soubemos de uma prefeitura que matou seus cães. E o que é isso? O que nós podemos fazer, a própria sociedade pode fazer para mudar essa consciência, esse esclarecimento e, de fato, que essa lei seja, de fato, aplicada junto à proteção aos animais? Primeiro que a gente não pode ficar esperando que governo, leis resolvam tudo. Porque se a gente for ficar esperando que isso aconteça, os animais continuam sofrendo. Então a responsabilidade é minha, é sua e é de cada um que está aqui. Porque os cães estão por aí e eles são assim, pior do que os mendigos, né? Nem mendigo a gente passa, a gente desvia o olho e finge que não existe. O cão, então, a gente nem percebe que está ali atravessando. Então, eu acho que todo movimento é um movimento que tem que começar da consciência de cada um de nós. É um que acende uma luzinha em relação a esse amor dentro de si, sabe? É que pega um cãozinho, é que cuida de um, é que leva para fazer uma castração, é que se une a outros grupos protecionistas, é que adota um cão, é que adota um gato. Então, a sociedade inteira tem que tomar consciência. Não precisamos ficar esperando que a solução venha, porque a gente já sabe, que a gente conhece muito, que os interesses são muito maiores do que cuidar de cão. Não é? No Brasil, realmente, a falta de consciência, entendo eu, é muito grande. É muito grande, é quase absoluta. Efetivamente, o que você faria, além da criação desse lar, né, São Francisco, né, para que essas ideias, essas concepções com relação aos animais mudassem aqui no Brasil? Efetivamente, o que falta? Amor. Por isso, viver o amor. Por isso o nome do livro. Ô Eduardo, nós não podemos, né? O amor é tudo em tudo. Se a pessoa ama, ela cuida bem de si própria, ela é incapaz de fazer as maldades que agora mesmo a gente tem nos jornais que estão acontecendo, no YouTube, qualquer lugar, maltratos terríveis. Essa pobre pessoa que maltrata um cão, imagina como ela é internamente maltratada. Imagina o ódio que ela carrega dentro de si, o ressentimento, as piores coisas que nós vimos, a gente tem que ter uma profunda compaixão. Claro que a lei tem de ser utilizada, e ela vem sendo, começa, né, a ser utilizada. Apesar de que ainda assim, você vai fazer um BO por um maltrato de cão, a própria polícia começa a rir, acha graça, entendeu? Aquele BO vai morrer ali. E muitas vezes vira contra a própria pessoa que for fazer o BO se ela resolve levar aquilo adiante da justiça, sabe? Então ainda não existe muito esse caminho. Então o que nós temos que fazer realmente é ampliar profundamente o nosso coração, individualmente. Nós não acreditamos que hoje no planeta como está, piorando a cada dia, uma coisa que eu gostaria a gente vai melhorar isso. Então, se Deus quiser, nós é o nosso papel aqui, né? Nós como responsáveis pela mídia e vocês como executores exatamente desses trabalhos sociais. Ana, eu estava verificando aqui na sua obra que você divide em duas partes, né? Que é o serviço de amor, né? Que você elabora vários capítulos, e uma segunda parte me chamou a atenção, histórias reais. São várias aqui, acredito eu, umas 20 histórias. 42. 42 histórias, muito mais do que eu imaginei, né? 42 histórias. Dessas histórias, qual que é a sua predileta? Olha, a história que eu fiz com profundo carinho, assim, porque eu vivi muito a história desse animal, ele chama Docinho. Ele foi tão maltratado, ele veio do antigo canil e foi tão maltratado que ele tinha pavor do ser humano. Horror. Ele já estava ali conosco há muitos anos
já velhinho, e ninguém conseguia tocá-lo. No máximo, alguém conseguia encostar no nariz dele. E ele fugia, ele sempre era muito arisco, sempre com muito medo do bicho-homem. Docinho, esse é o Docinho. É. Que nós estamos mostrando aí. E aí um dia eu fui com meu filho, porque nós estávamos fazendo carteira de identidade para cada cão para individualizá-los. E lá, esse livro, inclusive, tem uma coisa interessante, que nem o ser humano tem nome, só os cães. Os seres humanos têm funções. Ele é uma coordenadora, ele é um voluntário, ele é uma criança, ele é isso, ele é aquilo, mas ele é... Nome ninguém tem, mas os cães têm. E o nome dele era Docinho. E aí, esse dia, nós queríamos tirar uma fotografia do Docinho para fazermos uma carteira de identidade. E eu fui com meu filho e eu vi ele acuadíssimo. Todos saíram felizes, levamos eles para a área da alegria, que tem muito verde para eles correrem, eles muito alegres. E o Docinho horrorizado, medroso. E de repente meu filho teve que enlaçá-lo, sabe? Ele não aceitou colo e ele foi assim com a pata horrorizado, sabe? Porque não querendo ir, com muito medo. Aquilo me doeu muito o coração. E quando nós fomos pegar Docinho de volta, ele não quis voltar de jeito nenhum para o canil. E aí ele ficou lá, ninguém pegou Docinho, ele se escondia, e essa história conta isso, se escondia aqui, escondia atrás do mato, escondia. Aí resolvemos deixar Docinho lá, até tem um pedacinho aqui que fala assim, quer ver? E ele ficou, e ele tinha um amigo que chamava Taz. E aí ficaram, Taz e ele também não deixou o Taz voltar. Um coleguinha, né? Um coleguinha lá do velho canil. E aí fala aqui, e ficaram, dormiram lá, úmidos de orvalho, lá pernoitaram com grilos e estrelas, a contatar anjos e devas. Naquela madrugada, um uivo ancestral os reconectou com o sagrado e removeu sequelas profundas. E perfeito, né? E aí o Docinho, de repente, depois passado um tempinho disso, que eu acho que ele foi uma despedida da natureza, ele desencarnou. E quando ele estava para desencarnar, ele aceitou ser abraçado. Ele relaxou. E aí a protetora que cuida de todo, né, que é uma Madre Teresa de Calcutá dos cães, a Gulúcia, ela pegou o Docinho e aconchegou, e o Docinho aconchegou no ombro dela e ficaram. Ele soltou o medo em relação a isso. Para mim é lindíssimo, porque aí a gente conseguiu cumprir com a nossa tarefa de amor até o final da vida. É a função de todos nós, né? Ana, eu queria muito agradecer a sua presença, mas nosso tempo acabou. Eu gostaria de falar muito sobre os cães, os animais e os mais de 450 animais que vocês cuidam. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, desejo muito sucesso. Nos colocamos ao inteiro dispor aqui, se nós pudermos contribuir com a nossa mídia, com a nossa força da comunicação, estaremos sempre às ordens aqui. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu te agradeço e parabéns por viver o amor aos cães. Obrigado, Ana. Amém. E o Conto-Circuito fica por aqui, mas você pode assistir a outros programas em nosso canal do YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo programa. Tchau.